Eu andei meio fugido do WhatsApp, não é porque eu não quis, não, tá, gente? Eu não tenho medo de aluno, nem de aluno, não. É porque minha internet estava. Na verdade, não é nem minha internet, é o meu celular, tá? Aí tava meio afrescalhado, aí eu. Bem, vamos lá. Mas essa semana eu resolvi esse problema desse celular. É a entrada USB dele que não tá legal. Aí eu não consigo passar os arquivos para o computador, nem vice-versa. Tem que passar tudo via net, aí tudo fica muito carregado, muito pesado. E um saco. Tem que trocar a entrada USB dele. Voltando aqui. Bem, explicações à parte. Não, pior que eu nem ligo, cara. Esse negócio de aluno, de boa. Os alunos me mandam mensagem 3 horas da madrugada, eu respondo. Me mandam mensagem 10 horas da manhã, eu respondo. Eu só não respondo mensagem de aluno quando tem algum problema, tipo, a internet não está legal, no meu caso aqui específico, a questão do celular mesmo, que ele está meio. O bichinho está meio arriadinho também, o bichinho ralou tanto que está dodói. É a entrada USB dele. E aí, tipo, eu tenho um sono leve, né? Sou super agitado, então é praticamente automático quando alguém me manda mensagem. Eu não sei quando me mandam mensagem demais, eu não consigo enxergar a mensagem, né? Porque eu recebo às vezes tantas, aí alguém fica lá para baixo, mas mesmo assim eu sou cuidadoso e acabo respondendo. E se eu não respondo, eu acabo respondendo para uma pessoa e de repente é uma dúvida comum. Aí tem sempre uma alma caridosa como você mesmo, Kátia, que acaba respondendo, a... me ajudando, né? Graças a Deus eu estou cercado de secretárias executivas no grupo do WhatsApp. O tio Malvadão tá começando aqui. Botar a cara para vocês, prendi meu cabelo, que eu estava todo arrepiado. Bem, o nosso papo hoje é muito simples, é química orgânica. Aí vem aquele papo, formiga, por que isso é chamado de química orgânica? Por que é a química do carbono? Isso tem muita coisa relacionada com que a gente acaba vendo na área da saúde, né? Algumas dúvidas que a gente acaba tendo, que são relacionadas ao nosso dia a dia, e que a gente acaba meio que, quando a gente não tem, obviamente, conhecimento científico, a gente às vezes acaba confundindo. Então, por que o termo química orgânica? Obviamente que esse termo química orgânica é um termo antigo que acabou se tornando usual. Hoje em dia, né, a gente, quando quer estudar a química do carbono, a química específica do carbono, a gente chama de química orgânica. Por quê? No século XIX, acreditavam que determinadas substâncias elas eram apenas oriundas de organismos vivos. Exemplo, as pessoas poderiam pensar o seguinte: de onde vem o gás metano? Da vaca. O mosquito, ele vem da onde? As larvas, os mosquitos, pronto, o mosquito, alguns insetos, vem da onde? Vem do esterco, vem dos dejetos. E, e as larvas de mosca? Tipo, eu quando era criança, né? Pelo menos eu quando era criança, eu ficava assim meio enloucubrado, né? Ficava pensando, ué, quando eu era muito criança, né? Que eu sempre gostei muito de tirar minhas dúvidas. Eu vi tinha um terreno baldio da Marinha e eu adorava invadir aquele terreno baldio da Marinha para poder fazer bagunça, né? Como qualquer outra criança. E de vez em quando a gente encontrava algum bicho morto lá e aquela coisa, né? Aquelas larvas. E eu ficava perguntando, ué, de onde isso saiu? Aí, depois de muito tempo que fui descobrir que aquelas larvas eram de mosca. Eu ficava pensando, a gente chamava aquilo de taipuru, né? Eu não sei quem é aqui do Rio de Janeiro, da Zona Norte. Aí a gente fala que é tapuru, taipuru, aquelas larvas brancas, né? E depois de macaco velho, que não é porque eu não sou da área da saúde, nunca fiz muita questão de procurar saber, que eu percebi, caiu a ficha, isso aí era larva de inseto. O inseto que no estado larval se alimentava daquela carne em estado de putrefação. Então,
no século XIX as pessoas também pensavam assim, né? Um pensamento que hoje em dia para uma criança, de repente a ciência do século XIX pensava assim: da onde vêm as moscas? Da carne podre. Da onde vem o gás metano? Da vaca. Da onde vêm os mosquitos? Do cocô. Então, começaram a criar esse mundo meio, né, infantil, né, que obviamente tudo com a ciência começa com alguns conceitos às vezes muito estranhos, mas que obviamente com o amadurecimento vão se reformulando e, né, chegando a uma realidade, digamos assim, mais próxima da veracidade, né? Isso não quer dizer que o que a gente sabe hoje de ciência seja 100% verdade. Muita coisa é meio que, entre aspas, né? A gente acredita que. Aí depois a gente. É aquela história que eu falei para vocês quando a gente começou a ver a questão dos modelos. Você toma aquilo, a gente toma aquilo como verdade até que alguém prove que aquilo que a gente falou não é bom o suficiente. Débora, pode falar, bebê? Pode perguntar. Débora? Ou Débora levantou a mão sem querer? Foi sem querer, professor. Desculpa. Ah, tá bom. Sem problema. Então, olha só. Professor, vou Oi. aproveitar que você deu uma paradinha aí para interromper rapidão. Esse slide que você está passando aí, tem como você jogar ele aqui para a gente? Porque aí eu vou imprimir ele aqui e à medida que você vai falando, eu já vou fazendo as minhas anotações. Se você puder mandar ele aí agora, eu agradeço, tá? É o mesmo da semana passada. É porque, é engraçado, eu não achei ele. Ele tá onde? É aquele que eu te enviei na semana passada, que você me pediu no PDF. Ele tem. Eu vou ver. Então ele tá salvo na minha pasta. Eu vou dar uma olhadinha lá. Desculpa, professor. Obrigada. Não, sem problema. Caroline quer falar alguma coisa? Eu entrei agora, professor. Desculpa, tive um probleminha aqui tá, com a tudo internet. bem, sem problema. Deus ajuda aqui. Amém, vamos orar. Olha aqui, criança, então no século XVIII, vamos lá, a gente vai começar a história rapidamente com um tal de Carl Scheel, né? Ele conseguiu isolar ácido tartárico da uva. O que é ácido tartárico? Quando você toma suco de uva, aquele suco de uva integral, sempre fica um precipitado no fundo. Aquele precipitado no fundo é ácido tartárico. Muitas pessoas pensam que aquele ali é bichinho, é não sei o que, começa. Uma vez meu pai jogou 2 litros de vinagre de álcool, né, que eu tinha comprado uma garrafa de 5 litros para ele. Ele jogou, sei lá, acho que metade fora porque ele achou que o vinagre estava ruim. Olha só o papo, o vinagre estragar. Se você pensar bem, o vinagre já é o suco da uva estragado, não tem mais como ele estragar. É o máximo possível que você vai ter para poder, né, vislumbrar no material oriundo da uva, né? Você tem o mosto fermentado fica o álcool quando ele sofre mais oxidação ele chega a ácido acético. Então, olha aqui, crianças. Então, obviamente que as pessoas começam a enloucubrar, né? Ficam assim. O ácido tartárico vem da uva, o ácido lático vem do leite, o ácido cítrico e o ácido ascórbico vem das frutas cítricas, a glicerina vem da gordura, a ureia vem da urina, assim como o ácido úrico. Aí a pessoa fica pensando, então essas são substâncias que são criadas única e exclusivamente no organismo. Então, beleza, a gente vai criar um ramo da química que só vai estudar aquilo que o nosso corpo cria. Mentira. Caô, beiço. Isso aí é conversa do século XIX. Por quê? Porque todas essas substâncias a gente consegue sintetizar fora do organismo, tá bom? Então foi aí que tombou, obviamente, né, esse discurso. Né? A primeira pessoa que. Tem até as datas aqui, né? Química orgânica, Química dos Compostos Orgânicos, 1777. No século XVIII, Lavoisier analisou compostos orgânicos e verificou a presença de carbono em todos eles, por isso que a gente chama de química do carbono. Tá? Aí veio Berzelius, que defendeu a tal da teoria, aí vem, né, o Aldo Borogodó, a tal da força vital. Beleza.
já que os organismos vivos são capazes de sintetizar determinadas substâncias, qual é o start inicial para que essas substâncias elas fossem, o start inicial para que elas pudessem ser criadas? É a tal da bendita da força vital, né, criada por Berzelius, que somente seres vivos possuem essa força vital, né? Por isso que é força vital, força da vida. Então, seres vivos possuem essa força vital e são capazes de sintetizar esses tidos, né? Esses famosos compostos do carbono, compostos orgânicos. Só que, obviamente, aquilo que o tio falou sempre para vocês e continua falando, que quando vem um papo meio estranho, tem sempre alguém mentalmente, né, mais sagaz para poder derrubar essa conversa. Aí veio quem? Quem é que derrubou o papo da força vital? Obviamente foi um químico, Friedrich Wöhler, né, porque é alemão. Então ele conseguiu sintetizar ureia a partir de um composto mineral. Porque, a princípio, ureia só seria feito por seres orgânicos, seres vivos, por causa da força vital. Mas o cara pegou lá uma jazida que tem um mineral e a partir do calor ele conseguiu transformar isso, né, decompôs isso em ureia. A partir daí ele deu um tapa na cara das pessoas que acreditavam nessa tal de força vital e provou, olha só, isso é mentira. Não existe força vital. E para eu sintetizar alguma substância tida como orgânica, não necessariamente ela só é produzida nos organismos vivos. Eu posso sintetizá-la fora e a partir de uma substância mineral. No caso específico aqui, temos o cianato de amônio, que quando sofre calor, ele se transforma em ureia. Tá? Aí acabou o papo. Tá? Acabou o papo, aí começou, né? Quando um descobre, começa a bagunça, né? Aí outros começaram a sintetizaram metanol e acetileno, outros sintetizaram ácido acético, da onde? Do vinagre. Aí veio, obviamente, os conhecimentos básicos para a gente parar de pensar de forma tão errada como, né, as pessoas, os cientistas do século XVIII pensavam, mas aquilo é comum. Era um pensamento que era necessário para a época, é datado. Então, hoje em dia, a gente até pode pensar: caramba, como esse cara era uma topeira. Não, o cara era um gênio. Só que foi a única forma que ele teve de trazer para a realidade, né, uma forma de sistematizar aquilo que ele via para uma realidade que era da época. É igual se você botasse um avião no século XVIII, o cara ia dizer que era um dragão que estava voando, né? Do cianato de amônio. Letícia está me perguntando da onde, cianato de amônio. Aí vamos aqui a algumas conversas, tá bom? Nem todas as substâncias que são à base de carbono, elas pertencem à química orgânica. Porque existe carbono na química orgânica e também existem substâncias à base de carbono na química orgânica, que na verdade é 99% delas, mas também existem substâncias à base de carbono que são da química inorgânica, tá bom? Exemplo disso, ó, o grafite, apesar de ser todo feito de carbono, ele não faz parte da química orgânica. O diamante é todo feito de carbono, mas ele é da química inorgânica, tá? O CO, monóxido de carbono, dióxido de carbono, o ácido cianídrico, tá vendo? O HCN, o ácido carbônico, o carbonato de sódio, todos eles são substâncias inorgânicas. Estão me ouvindo? Não, só a Letícia que chapou aí. Até trazemos para o próximo microfone do trem aqui. Tá na paz. Minha internet tá no talo hoje. Professor. Tá bom, bebê. Eu tô cheio de alunozinha bebê, que acabou de sair do berçário, gente. Voltou a me ouvir? É porque a gente tem, né,
as alunas que falam tão bonitinho, gente. Então, voltando. Tá ok, Letícia. É aquele papo, é só sair e entrar. Ó, e o browser, evita, bota no Chrome, tá? Opera, às vezes dá pneu, com Mozilla. Vai no Chrome. Olha só. Composto orgânico, então, trazendo aqui para a nossa realidade. Nem tudo que é feito de carbono tem a obrigação de ser orgânico, tá bom? Mas quando você pensa em compostos orgânicos, são compostos formados, na sua grande maioria, obviamente, por carbono, porque se eu estou dizendo que a química orgânica é a química do carbono, tem que ter carbono, ou pelo menos, né, apresentar alguma coisa de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, tá? Mas também aparece o enxofre, né, que é o S, e pode aparecer fósforo, tá bom? Temos aqui como exemplo o fenantreno, que é esse grupo aqui condensado da família na família parecida com a naftalina, né? Ele é um hidrocarboneto. Temos a nicotina, que além do carbono, vocês estão percebendo alguma coisa diferente aqui, além de traços? Se só tem traço, é porque só tem carbono e hidrogênio, tá bom? Quando aparece outra coisa aqui, isso é um anel aromático. Parabéns, Fabrício. Quando você tem alguma coisa que seja diferente de carbono e hidrogênio, é meio que especificado na estrutura, tá vendo? Aqui tem o nitrogênio. Pode falar, Nicole. Pode falar, Nicole. Professor, a nicotina é o elemento que fica nos cigarros para tornar ele uma coisa é aditiva a palavra? Para tornar Não, viciante? ele é a toxina, ele é o. Normalmente qualquer coisa que tenha ina no final são drogas que têm uma abordagem, assim, digamos assim, mais pesada. Cocaína, morfina, Por isso que é metanfetamina. a metafetamina, isso aí. Na farmácia, né, normalmente esses termos, né, são termos, digamos assim, não é o nome oficial da substância. É o nome, digamos assim, usual. O nome usual, qualquer nome usual que vocês peguem com ina no final, são drogas que podem ser viciantes. Cafeína, nicotina, cocaína, morfina, opacinas, tá bom? Tudo bem, Nicole? Gente, obrigada. De nada, bebê. Então, olha aqui. Quando aparecer alguma coisa que seja diferente de carbono e hidrogênio, aparece ele meio que destacado, tá? Agora, quando você só percebe aqui setas retas, né? Essas retinhas aqui, né? Essa grafia geométrica aqui é porque só tem carbono e hidrogênio, tá? Vamos lá. Falando do dito cujo. Porque eu não sei se eu cheguei a perguntar para vocês na tarefa individual, que na verdade é individual, mas é para ser feita coletivamente, para poder facilitar a vida de vocês. Eu não sei se eu cheguei a falar, eu perguntei para vocês o porquê da importância, da relevância do carbono. Então a gente vai ter spoiler do que está, de repente, no questionamento lá. Olha só, a gente vive no planeta Terra. O elemento químico mais comum na crosta terrestre é da família a qual pertence o carbono. O carbono é do grupo antigo grupo 4 ou atual grupo 14. Isso quer dizer que ele tem 4 elétrons na camada de valência. O que é a camada de valência? Relembrando, camada de valência é a última camada do átomo. Isso quer dizer que ele, para chegar, né, à estabilidade com 8 elétrons, ele teria que receber o quê? Mais 4 elétrons. Ele está no meio do caminho, lembra? No meio do caminho. Ele não tem pouco elétron como os metais e não tem muitos elétrons como os demais não metais. Ele está no meio do caminho, gente, está indefinido. Mas, por incrível que pareça, ele faz ligações covalentes, tá? Ele se apresenta mais naturalmente para fazer ligações covalentes. Então, mas ele não é o elemento químico mais comum na crosta terrestre. Se você fosse pensar no elemento químico comum na crosta terrestre para você criar uma
uma entidade viva, você pensaria no silício. O silício está abaixo do carbono na família, né? Está a família do carbono, está lá o carbono e abaixo dele, maior que ele, inclusive, está o silício. O silício é a crosta terrestre, né? Tudo que tem na crosta terrestre é a base de silício. Aí eu te pergunto, por que nós humanos não somos feitos de silício? Por que nós somos feitos de carbono? Aquele. Vocês pensarem pelo menos. Tá. Pelo que eu entendi pela pesquisa que eu fiz para poder responder aquela pergunta sobre carbono, é porque o carbono ele é um material mais versátil e ele tem mais facilidade e mais Adaptabilidade. Adaptabilidade para poder fazer diferentes tipos de ligações do nosso corpo. Tanto que uma coisa que eu me lembro da minha aula de biologia do ensino médio até hoje é sobre os chomps, que eu aprendi no ciclo de Krebs, que é o que somos formados, que é o carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. E são os principais que temos no corpo, e dentro do nosso corpo temos eles em várias ligações diferentes para formar ou nutrir funções diferentes, e o carbono ele é um dos que mais consegue fazer ligações com outros elementos para poder fazer essas funções e cumprir, e é isso. Ó, o nego tá te zoando aqui, bebê. Tá falando que você não convenceu. Ó, tá falando que você não me convenceu. Tem gente te sacaneando aqui. Ué, Olha não só. sei, pergunta pro carbono. Olha só. Vamos lá. A questão do carbono. O carbono, ele é um elemento químico que é capaz de fazer longas cadeias. Então, se ele é capaz de fazer longas cadeias, isso quer dizer que ele é capaz de fazer macromoléculas. Temos aqui as moléculas pequenininhas, e quando uma molécula começa a se juntar a outra, você começa a entrar no mundo, né, macro. Né? Você deixa de ter uma pequena molécula e forma uma molécula gigante. Deixou de ser molécula, passa a se chamar de macromolécula. O nosso corpo é de natureza proteica. E as proteínas que estão no nosso corpo, né, que a nossa estrutura corpórea, toda baseada em proteína, elas são o exemplo primaz de macromoléculas necessárias à estruturação corporal. O carbono ele é capaz de fornecer essas moléculas muito grandes. Aí eu poderia jogar mais lenha na fogueira e falar, formiga, mas o silício também é capaz de formar cadeias macromoleculares. E aí, por que não silício e sim o carbono? A explicação é simples, porque quando você compara o tamanho do carbono com o tamanho do silício, eu acabei de falar para vocês, o carbono ele é menor que o silício. E ele consegue acomodar em cadeias maiores. Ele consegue se acomodar, ele consegue formar cadeias macromoleculares maiores. O silício forma, porém não tão grande como o carbono. E aquilo que a Nicole falou no seu discurso final, a questão da versatilidade dele de interagir bem com outros átomos que têm mesmas dimensões que ele. Tá? Quando você pega o carbono está no segundo período, né? Ele está no segundo período, assim como o oxigênio, assim como o flúor, assim como o nitrogênio. Ou seja, isso quer dizer o quê? Que ele tem tamanho próximo dos outros elementos químicos que acabam interagindo bastante com ele. Então, isso facilita na hora de formar uma ligação covalente. E como ele tem essa facilidade de formar ligações covalentes com esses outros elementos, e ele também tem esse poder de criar, né, essas macromoléculas, nós não somos feitos de silício e sim de carbono. Porque o silício, um exemplo do silício são chamados silanos, né? As macromoléculas à base de silício são os silanos. Exemplos clássicos com nomes usuais para vocês aí são silicones. Os silicones que vocês usam para
no mundo da estética, ou vocês vão usar no mundo da estética quando vocês crescerem profissionalmente, ou então vocês que têm carro e acabam usando óleos à base de silicone para poder limpar o automóvel de vocês, ou então até óleo de silicone junto com alguma cera vegetal para poder limpar os móveis finos da casa. Esses são exemplos de macromoléculas à base de silício. Elas são mais pesadas, são mais densas e outra coisa, são resistentes a altas temperaturas. Se vocês pensarem bem, substâncias à base de carbono não são resistentes a temperaturas elevadas. Se você pegar e se jogar na fogueira, você se queima. Tá? Se você pegar óleo de silicone, a gente usa óleo de silicone para poder lubrificar motor elétrico. Por quê? Óleos de silicone eles costumam suportar até 300 graus Celsius sem sofrer degradação química. Entenderam? Isso quer dizer... E por que isso acontece? Porque outro motivo para o nosso corpo também ser feito à base de carbono é a questão do ambiente que a gente vive. Provavelmente, se a gente vivesse em outro planeta, né, um planeta que tivesse a atmosfera mais agressiva, com a temperatura mais elevada, nós não seríamos feitos de carbono. Provavelmente a nossa estrutura poderia ser feita de outro elemento químico. Provavelmente poderia ser o silício. Porque se acaso fôssemos feitos de silício, seríamos igual ao Coisa do Quarteto Fantástico. Quem curte gibi aí sabe de quem eu estou falando. Lembra do Coisa do Quarteto Fantástico? Aquele cara que é tudo de pedra? Então, se necessitássemos de ter um corpo que fosse mais resistente a uma pressão e uma temperatura mais elevada, não poderíamos ser feitos de carbono. Porque se vocês pensarem bem, nós somos lesmas sem casca, né? Somos moles. E a única coisa que nos mantém de pé é a nossa estrutura óssea. Mas mesmo assim, seria complicado, né? Não, se você pensar numa pessoa, quer ver, eu peso menos que 100 quilos, mas o que acontece? Qualquer pessoa aí que está do outro lado, se pesar mais de 200 quilos, o que vai acontecer com a estrutura óssea? A chance de ruptura, de fratura no corpo vai ser aumentada ou diminuída se você triplicar o seu peso aí, a sua massa corpórea. Por quê? Você aumenta seu peso, mas a sua densidade óssea não é alterada. Se você, beleza, o cara mais alto do mundo, ele tinha mais de 2,70 metros, né? O recorde mundial foi de um americano, acho que ele tem 2,71 metros, se eu não estiver equivocado. Procurem na internet aí e confirmem para mim. O homem mais alto de todos os tempos aí. Ele morreu, acho que com infecção no pé. Ele tinha 2,70 metros ou 2,71 metros. Maior de todos os tempos, pelo menos registrado. Ele cresceu em demasia. Por que vocês olham esse gigante, né? O último gigante? Teve um filme que foi feito na década, não sei se foi no final da década de 90, início, não, foi no anos 2000, no século XXI já, que tinha um gigante, né? Um gigante croata, que inclusive ele era um ator, né? Que inclusive ele já é falecido. Por que a pessoa, quando cresce demais, né? Acaba tendo problema, mesmo que a pessoa cresça demais e não tenha sido, né, um crescimento forçado por problemas hormonais, você vai perceber que a pessoa acaba tendo problema ósseo. Você pega esses cachorros de grande porte, como o dinamarquês, fila, né? O que acontece com esses cachorros? Eles acabam tendo problema na bacia. Por quê? Crescem muito, mas você compara a densidade óssea dos cachorros, são iguais, só que uns são muito leves e outros são muito pesados. E obviamente que os que são mais pesados, os que crescem demais, a carcaça dele vai sofrer mais. Tá? Somos feitos de carbono porque não precisamos ser resistentes à alta temperatura e à pressão. Agora, se nós morássemos em Júpiter, com certeza não seríamos de carbono. Até em Marte, né? Porque a temperatura em Marte beira os 400 graus Celsius, a gente não seria feito de carbono, porque senão seríamos incinerados. Botou o pé na atmosfera de Marte, pronto, já era. Dançou. Bem, o carbono é o cara justamente por causa da propriedade dele, porque ele é capaz de fazer ligações com outros carbonos, ele é capaz de fazer longas ligações com outro carbono. Então, o que acontece? Ele acaba conseguindo criar
moléculas muito grandes. E essas moléculas muito grandes acabam sendo a unidade formadora do nosso corpo e do corpo dos outros seres vivos. Se você pegar uma vaca e destrinchar, ela é a base de proteína. Se pegar o ser humano, a base de proteína. Então, o poder do carbono é esse. Ele é capaz de se ligar a outro carbono. Carbono, 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 e cria uma escadinha só de carbono, uma tripa gigante de carbono. Pode ser com hidrogênio, de repente aparece um nitrogênio, um oxigênio, mas a tripa inteira é de carbono. Isso se dá em função do seu tamanho e ele ter 4 elétrons na camada de valência. Então isso facilita a vida dele. Ele é pequeno, ele tem 4 elétrons, ele tem uma eletronegatividade mediana, não é uma eletronegatividade muito alta, mas também não é muito baixa. Está até aparecendo aqui, olha, a eletronegatividade, ó, 2,26 na nossa tabelinha periódica aqui, né, o recorte que eu fiz da tabela periódica. Então, o barato do carbono é ele criar macromolécula. Sabe, criar macromoléculas. Por que é importante? Porque o nosso corpo é de natureza macromolecular. Somos feitos de proteína. 75% do nosso corpo, 70%, dependendo do gênero e da idade, né, ela é de água. Mas a massa seca do nosso corpo, desidratada, sua grande parte é de natureza proteica. E todas são à base de carbono. Se você pegar os açúcares que estão no nosso corpo, são à base de carbono. E eles também formam macromoléculas. Ácido nucleico, que estão presentes no nosso código genético, são macromoléculas à base de carbono. Então, todo o nosso corpo é a base de macromolécula de natureza carbônica. Tá? Lembra? Pensa naqueles desenhos do Pica-Pau, que tem aquela salsicha que o Pica-Pau rouba do seu Leôncio. É uma salsicha ligada, uma amarrada à outra. Então, você pensa nessa salsicha como sendo carbono. É um carbono ligado a outro. Então, você cria uma coisa gigante, um barbante gigante. Isso aí é quem? É uma macromolécula. Quando você tem um carbono ligado a outra, você tem uma molécula. Mas quando você tem um carbono ligado a outro, formando uma fila gigantesca, você deixa de ter uma molécula e se transforma numa macro. E é essa a unidade formadora do seu corpo. Tá? Essa é a explicação primária. Ele é capaz de formar ligações covalentes e, a partir dessas ligações covalentes, ele forma macromoléculas. Tá? E essas macromoléculas são as unidades formadoras do nosso corpo. Estão presentes nas proteínas, nos ácidos nucleicos, nos açúcares, nos lipídios, tá? Tudo no nosso corpo. Vamos lá. A gente vai ver aqui as propriedades inerentes ao carbono. Primeira coisa importante do carbono. O carbono é tetravalente. Por que o carbono é tetravalente? Porque ele possui 4 elétrons na camada de valência. Aí tem aquilo que nosso bebê Nicole falou, a questão da versatilidade que ele possui para poder fazer ligações covalentes. Como ele é tetravalente, ele pode se formar aqui, ó. Ele tem 4 valências aqui, ó. Ele se forma a 4 ligantes, né? 4 átomos de hidrogênio aqui, ó. Cada setinha dessa aqui indica uma valência, ó. 1, 2, 3, 4. Mas ele também, ó, tá vendo esse carbono aqui? Esse carbono ele pode também fazer, ó, ele pode fazer uma ligação simples aqui com hidrogênio, uma ligação simples com outro hidrogênio aqui, porém ele também é capaz de fazer uma ligação dupla com outro carbono. Vamos contar aqui quantas setinhas esse carbono da esquerda tem. 1, 2, 3 em cima e 4 embaixo. Ele continua fazendo 4 ligações. Finalmente, a gente pega aqui o etino, o acetileno, que é muito comum nos maçaricos das oficinas mecânicas, né? Que é o maçarico de acetileno. Gente, deixa eu prender meu cabelo, estou sentindo calor aqui. Contem aí. O carbono da esquerda, quantas setinhas ele tem? Ele tem uma setinha com o hidrogênio e 3 com o outro carbono. Então, no final das contas, o carbono da esquerda possui o quê? O carbono da esquerda possui 4 tracinhos. Um aqui e 3 aqui. E o carbono da direita, a mesma coisa. 3 ligações aqui e uma ligação aqui. No final, 3 mais 1, 4. Ou seja, ele é o quê? Ele é tetravalente. E ele
tem essa versatilidade. Ele pode fazer ligação simples, ele pode fazer ligação dupla e simples, e ele pode fazer ligação tripla e simples, tá? Essa versatilidade que a Nicole falou, a gente está vendo aqui na ligação, nas possibilidades que o carbono oferece na ligação covalente, tá bom? Então, em todos os nossos exemplos aqui, o carbono sempre está fazendo o quê? 4 ligações. Ó, 1, 2, 3, 4. Aqui, 1, 2, com mais 2, 4. Uma aqui com mais 3, 4. Todos eles, tá? Não pode ser menos de 4 e nem mais de 4. Botem isso no miolo de vocês. Se aparecer trabalho com carbono pentavalente, está errado. Trivalente, está errado. Outra versatilidade do nosso querido carbono. Ele possui 4 valências e essas valências dele são livres. Isso quer dizer que elas estão disponíveis para ele poder se ligar a outros elementos. Anteriormente, a gente tinha o quê? 4 hidrogênios aqui. Agora nós temos 3 hidrogênios e um cloro. Tá? Então, isso é a versatilidade do nosso querido carbono. E lembrando que ele continua aqui também sendo tetravalente. O cloro é do grupo 7A, da família 7A. Ele precisa de uma ligação covalente, ele está fazendo aqui. O carbono é do grupo 4A. Ele precisa de 4 ligações covalentes. Tá bom? Lembra? 4A, 4 ligações covalentes. 5A faz 3 ligações covalentes. 6A, 2 ligações covalentes. E o 7A, formiga? Uma ligação covalente. Nossa aula está sendo gravada. Vamos lá? Aí tem a questão também da própria geometria formada quando você tem a criação dessas moléculas orgânicas, tá? Elas são moléculas que estão ligadas a outros elementos, apesar de ser tetravalente, ele pode se ligar a 4 átomos diferentes. Normalmente, os átomos que estão bem ligados a ele são átomos pequenos, como hidrogênio, então não ocupam também muito espaço. Outra coisa legal do carbono, tá? Vamos lá, deixa eu só ir aqui uma parte aqui que nos interessa. Vamos lá. Isso nos interessa. Às vezes isso cai em concurso público e a galera faz pipi fora do pinico. A ligação simples, a gente chama ela de ligação sigma. A ligação dupla, nós chamamos ela de ligação pi. E ela é formada por uma ligação sigma e uma ligação pi, tá? Isso costuma cair em concurso público, normalmente na área da saúde. Eles não ficam muito ligados, Fabrício, nessa parte da hibridização, não estão com tanta firmeza, tá? Por isso que eu não dei tanta ênfase a ela, tá no slide, para consulta. Aqui, existem essas hibridizações para poder explicar justamente a forma como o cara ele cria as ligações dele a nível espacial. Então, olha aqui, uma ligação dupla, ela é formada por uma ligação π e uma ligação sigma. Isso é nomenclatura, gente. Uma ligação simples, ela é formada apenas por uma ligação sigma. Uma ligação tripla, isso vocês têm que guardar, pelo menos para concurso. É formada aqui no meio por uma ligação sigma e 2 π's. Isso vocês precisam saber. Nomenclatura. Nome. Terceiro postulado de Kekulé. Aí entra, Clarice, a importância, a relevância das propriedades do carbono. Graças a essa tetravalência dele, ele é capaz de formar cadeias carbônicas, tá? Ele costuma se juntar a outros carbonos, formando uma estrutura de carbonos muito longas, tá? Eu já disse para vocês que alguns, eu dei até como exemplo o silício, que é da família 4A,
que é da família do carbono. Mas, obviamente, existem outros elementos na tabela periódica que são capazes de fazer isso. Mas, isso aí. Na verdade, a fita de DNA é uma macromolécula de carbono. Ele é todo feito de carbono. A fita de DNA é carbono, é basicamente carbono, tá? E uma fita é ligada à outra graças às ligações de hidrogênio. As interações que vão ocorrer entre as substâncias nitrogenadas que estão nas bases. Lembra que a gente viu semana passada que as bases nitrogenadas do código genético, né, tem nitrogênio ligado a hidrogênio. Isso aí é uma pista para poder fazer ligação de hidrogênio que a gente viu semana passada. E o próprio código genético, né, os ácidos nucleicos são feitos à base de carbono. Então, explicação, por que o carbono é relevante? É tetravalente, é pequeno, é o que é mais capaz de formar macromoléculas. As macromoléculas mais longas possíveis encontradas nos organismos vivos são à base de carbono, e não de silício, não de enxofre e não de fósforo. Tá bom? Então, essa é a relevância do carbono. A partir de ligações covalentes, ele é capaz de formar as maiores macromoléculas possíveis para a estruturação de organismos vivos. Caramba, falei até sem respirar, faltou até fôlego. Vamos aqui a algumas propriedades das substâncias orgânicas, crianças. Uma coisa bem relevante das substâncias orgânicas é a sua não polaridade. Uma substância orgânica ela não tem interação muito intensa com a água. Você pensa no óleo de cozinha, você pensa numa gordura, você fritou uma carne lá, ficou um óleo lá no fundo, uma gordura, você joga na água, você percebe que se você quiser lavar a louça da carne que você acabou de comer, o que vai acontecer? Vai ter que usar detergente. E qual é o detergente que você vai usar? O que a Kátia ama de coração, o lauril sulfato de sódio. Todos os detergentes que vocês usam na casa de vocês são detergentes aniônicos, são tensoativos aniônicos, à base de lauril sulfato de sódio. O shampoo que vocês usam no cabelo são à base de lauril sulfato de sódio. Por que ele é usado tão indiscriminadamente? Teve uma época, galera aí mais antiga, né? Galera assim menos moderna, vou usar um termo diferente. Os menos moderninhos aqui presentes, não sei se lembram que teve uma época que tinha um papo de detergente biodegradável, a espuma do detergente, acabando com a flora e a fauna dos rios. Aí começou, né, na década de 80, aqueles comerciais da ODD, dos detergentes da Bombril, querendo, né, Limpol, Minerva, os da época querendo vender os famosos detergentes biodegradáveis, porque eles não iam matar os peixinhos, não iam acabar com a flora e a fauna dos rios, e etc, etc. O lauril sulfato sódico, ele é biodegradável. E ele passou muito a ser usado a partir desse discurso, né? A gente precisa de um detergente que seja biodegradável, então beleza, vamos usar o lauril. Só que a indústria química nacional, assim como a mundial, eles, digamos assim, eles se adaptaram muito bem para a construção do lauril. E como as empresas, né, as fábricas nacionais e as internacionais são muito baseadas, né, nos tensoativos aniônicos à base de lauril sulfato, de sódio, criou-se o hábito. Só que, obviamente, né, o uso indiscriminado do lauril começou-se a perceber, né, que as altas concentrações deles nas biotas, né, nos rios, né, nas biotas aquáticas, geravam alguns problemas. E, obviamente, né, se você pensar no uso dele a nível mundial, obviamente é igual a vacina. Nem todo mundo que toma vacina vive, né? Pode existir alguma reação e a pessoa vira óbito. Comum. É um caso entre milhões, mas pode acontecer. Assim também o lauril. O lauril usado indiscriminadamente no mundo inteiro para uma população de bilhões, obviamente que vão ter pessoas que podem apresentar reações alérgicas, reações
reações de caráter inflamatório e etc. aí. Então, poder pegar como exemplo aqui um paralelo até o petróleo. A indústria petrolífera brasileira é toda baseada em petróleo de alta densidade. As nossas refinarias, porque o petróleo nacional ele é um petróleo de alta densidade, é um petróleo muito viscoso. Não é o melhor petróleo, mas as nossas refinarias elas são preparadas para esse petróleo. Na época que o povo estava tentando roubar, entre aspas, o petróleo de Angola, que é um petróleo de qualidade melhor, a gente não tinha refinaria adaptada para isso. Então começaram-se a criar algumas refinarias que trabalhassem com isso. O petróleo que é tirado de alto mar é um petróleo de melhor qualidade. Então é aquilo. Se a minha indústria é baseada no petróleo de alta viscosidade, de alta densidade, eu não vou perder muito meu tempo querendo usar outra coisa. É igual a indústria mundial. Se minha indústria mundial, na área de produtos de limpeza, de higiene pessoal, usam lauril, a minha indústria é toda adaptada para o lauril, por que eu vou queimar meu chifre? Então, só que hoje em dia, obviamente, existem pessoas que procuram, indústrias que existem, indústrias que pesquisam opções para o lauril. Quais seriam essas opções para o lauril? Ponto de interrogação, está lá no seu questionamento, lá na sua plataforma, né? Te perguntando, o que você pode sugerir para substituir o lauril? Tem substituto para o lauril? Óbvio que tem. Agora, se é mais barato, com certeza não. Porque aquilo que é feito em grande quantidade, né, a produtividade do lauril é absurdamente elevada, então por isso que ele é barato. A gente compra lauril em qualquer lugar e consegue fazer um shampoozinho. Tá? Agora, você pegar um outro que seja melhor, digamos assim, seja ecologicamente mais amigável e que tenha uma resposta inflamatória menor ou uma resposta alérgica menor, com certeza vai ser mais caro. Qualquer opção que você pegue fora do lauril vai ser mais caro, porque a indústria mundial é baseada no lauril. Pergunta, Letícia, pode falar. 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ela desistiu. Vamos lá. Voltando. Compostos orgânicos normalmente possuem baixa solubilidade em solventes polares. Eles são solúveis em quê? Em apolares. Não conduzem bem a eletricidade. E o que? Elas podem formar macromoléculas. Essa palavra aqui, polimerizar, na verdade, é criar uma macromolécula com um grau de ordenação bem definido, tá bom? A gente vai falar disso depois. Quando a gente for falar um pouquinho de proteína, a gente vai falar de proteína, a gente vai falar de polímero e também vai falar de quando for pensar nos açúcares, tá? Nos polissacarídeos. Quando você faz esse experimento aqui e coloca uma solução de sacarose, a sacarose ela é orgânica. Ela não forma íons quando ela entra no meio da solução aqui, né, com a água. Então ela não conduz eletricidade, ela não consegue formar partículas carregadas. Lembram que o tio falou, né? Quando você tem uma substância iônica e você coloca na água, ela se quebra. Lembra do NaCl? Você joga na água, o composto iônico ele se quebra formando um cátion e formando um ânion. O cátion é positivo e o ânion é negativo. Ou seja, você coloca na sua solução aquosa partículas carregadas. Essas partículas carregadas são capazes de conduzir eletricidade. Então, quando você bota aqui no lugar do açúcar, você coloca sal de cozinha, essa lâmpadazinha aqui, ela é capaz de... Tá bom, Letícia, sem problema. Ela é capaz de conduzir eletricidade por causa dos cátions e dos ânions. Agora, quando você pega uma substância orgânica que faz ligação covalente, é uma substância molecular, ela não
forma cátion e ânion, que a gente bateu nessa tecla semana passada. Jogou na água uma substância orgânica, ela não forma nada. Ela não aceita muito bem o ataque pelas moléculas de água, tá? Ela resiste, a estrutura dela resiste a essa quebra. Vamos lá, a gente já viu isso lá e a gente está replicando aqui. Como é que ocorre as ligações covalentes nos átomos de carbono? Pode ser por intermédio de uma ligação simples, que a gente disse que tinha um nome especial também, que é sigma, uma ligação dupla, que a gente diz que é formada por uma ligação sigma e uma ligação pi, ou uma ligação tripla, que é formada por duas ligações pi e uma sigma. Isso aí, Beatriz. Simples, dupla e tripla. Fim de papo. Para concurso, a gente guarda sigma, sigma pi, 2pi, sigma. Tá? E agora está suave, né? O processo não está dolorido. Não está doloroso. Ninguém está precisando tomar Dorflex aí. Temos aqui, crianças, deixa eu ver se eu consigo aumentar esse trem aqui. Vocês estão vendo minha bochecha rosada? Quando eu ampliei, estavam vendo minha bochecha rosada? Professor Mutantes. Quando eu amplio, vocês veem minha bochecha rosada, Zentes? Povo que dorme. Show. Isso aí. Vamos lá. Isso aqui é só a título de interpretação visual. Então, você pode representar uma molécula de diversas formas, de diversas maneiras distintas. Temos a fórmula eletrônica, onde você coloca os átomos de forma assim, bem discriminadas, né? A bolinha é você coloca os elétrons, perdão. Os elétrons na forma de esfera pertencem ao hidrogênio e xzinho pertencem a quem? Pertencem ao carbono. E quando você coloca aqui, você tem uma ligação covalente, né? Pode ser na fórmula estrutural, que você tem um riscozinho. Esse risco indica a mesma coisa que vocês estão vendo aqui, né? O X e a bolinha. Temos a fórmula molecular, que é uma fórmula genérica que não te dá uma boa visão espacial. E temos a melhor de todas, a nível espacial, que dá a mais próxima da realidade, que é chamada fórmula geométrica, que te dá os ângulos reais de formação. Procura te dar os ângulos reais de formação entre as ligações, ou o mais próximo possível, tá bom? Nos livros vocês podem encontrar qualquer uma delas. Em concurso público vocês podem encontrar qualquer uma delas. Lembrando que química orgânica acaba sendo a química mais comum na prova da área da saúde, tá? Química orgânica e bioquímica. Ah, eu sou nutricionista, vai cair na sua prova. Ah, vou fazer prova para... eu sou nutricionista, eu quero trabalhar no meu consultório. Ah, mas aí vai abrir um concurso público, você vai lá e passou. Ah, você quer passar. Eu conheço muita gente que é concursado e que tem amigos médicos que têm a própria, como é que é o nome, gente? Oficina de engenharia. Como é que é o nome? Consultório. Médicos, nutricionistas, odontólogos, nutrólogos que possuem a sua própria clínica e são concursados, às vezes dão aula em Universidade Federal, são médicos em hospitais federais, então alguns são médicos nas Forças Armadas, então não tem problema nenhum. Dia a mais não é ruim, né, gente? E ainda mais se você estiver fazendo o que gosta. Isso aí. Todo mundo correndo atrás do osso. Vamos lá. Classificação do átomo de carbono. Temos aqui o carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estão, assim, numerados por uma questão classificatória. O carbono 5 está ligado a quantos carbonos? A um carbono. O carbono 7, ele está ligado a quantos carbonos?
ele está ligado ao carbono 8, ao carbono 6 e ao carbono 2. Olha só. Então aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dizer que alguns nomes especiais que a gente vai dar para o carbono, dependendo de quem está na vizinhança dele. O carbono que está ligado a 2 carbonos, a gente diz que ele é chamado de carbono secundário. Quem é que está ligado a 2 carbonos aqui? É o carbono 3. Carbono 3 tem do lado esquerdo dele o carbono 2 e do lado direito o carbono 4. O carbono 7, a gente diz que ele é um carbono terciário. Por que, professor, ele é chamado de carbono terciário? Porque ele está ligado, a sua vizinhança, ele está ligado a quem? A 3 carbonos. Tá? E o carbono 2, ele é chamado de carbono o quê? Carbono quaternário. Por quê? As 4 valências dele estão ligadas a quem? A carbono. Algum mistério nisso? Com certeza não. Isso é tão fácil que dá até raiva. É mais fácil que comer jujuba. Vamos lá. Agora a gente vai ver aqui. Isso tudo é questão de nomenclatura. Cadeias carbônicas. Vamos lá. Não, vou deixar maior que eu não enxergo nada. Não, só a graça divina aqui. Vamos lá. Quanto à cadeia carbônica, a cadeia carbônica ela pode ser aberta. Como a gente vê aqui, né? Tem um começo e um fim muito bem definido. Ela pode ser heterogênea. O que é uma cadeia heterogênea? Ela possui ao longo da cadeia de carbono, ela possui uma verruga, possui um tumor, possui um linfoma, possui um corpo estranho. Quem é? O heteroátomo. Ao longo da cadeia carbônica aparece um ser estranho. No caso específico aqui, entre carbonos está aparecendo quem? Um átomo de oxigênio. Então, esse heteroátomo, hétero de diferente átomo. Então, é um átomo diferente do carbono na cadeia carbônica. Tá bom? Aí temos aqui, o que é uma cadeia normal? Cadeia normal é uma cadeia que possui o quê? Uma estrada linear. Ela não possui nenhuma saída lateral. E o que é uma cadeia ramificada? É uma cadeia carbônica que ao longo da estrada, né, daquela cadeia maior, da estrada maior, possui um anexo, possui um pendulicário, que a gente chama de radical. E por causa disso, a gente vai dizer que essa cadeia deixou de ser normal para ser autista. Mentira, ela ficou ramificada. Tá bom? Então temos cadeia aberta, que ela tem o começo e o fim muito bem definidos. Temos uma cadeia heterogênea que possui ao longo da cadeia de carbonos um corpo estranho, um átomo diferente de carbono. Ela pode ser normal, isso quer dizer que ela é linear, né? Ela é toda retinha, não tem nenhuma saída adjacente. Temos a ramificada, que tem uma saída adjacente aqui, que a gente chama de radical. Ela pode ser saturada, porque só possui o que ela está saturada, ela está no nível máximo de quebra da cadeia da ligação. Ela tem o que? Apenas ligações simples. Quando ela possui ligação dupla, ela pode quebrar a ligação π e formar uma ligação simples. Quando ela tem uma ligação tripla, você quebra a ligação tripla, ela vai a dupla. Se você continuar quebrando, ela chega a sigma. Ela chega a simples. Então aqui a gente diz que ela é insaturada porque ela é capaz ainda de ser quebrada. Quando ela é saturada, ela chegou no nível máximo. A partir daqui você não pode mais quebrar. Se você quebrar, você destrói a molécula. Tá? Então cadeia saturada só tem ligação simples. Cadeia insaturada possui ligação dupla e ligação tripla. Gente, isso está mais fácil que comer jujuba. Tá? Agora a gente vai falar das cadeias fechadas. A cadeia aberta ela tem um começo e um fim muito bem definido. E a cadeia fechada? Ela é cíclica, ela não tem nem começo nem fim. Você não sabe onde ela começa nem sabe quando ela termina. Ó, tá aqui, ó. Começou aqui, mas poderia começar aqui, poderia terminar aqui. Faz um ciclo completo. Pode fazer um ciclo começando daqui e terminando aqui. Pode começar aqui, um ciclo no sentido anti-horário e terminar aqui. Ela é fechada. Ela acaba formando uma figura, normalmente quando a gente trabalha com cadeias fechadas,
principalmente a nível didático, elas formam figuras geométricas bem definidas, tá? Como já dito pelo Fabrício, temos também as chamadas cadeias aromáticas. O que são cadeias aromáticas? São cadeias que você tem uma alternância de ligação sigma com ligação sigma-π, ou seja, você tem alternância. Ligação simples, ligação dupla, ligação simples, ligação dupla, ligação simples, ligação dupla. É o que vocês estão vendo aqui. Temos essa forma aqui, que é muito comum, e temos essa outra forma aqui com a estrutura dos traços da ligação covalente. É a mesma coisa. Aqui também, representação igual para a mesma coisa. Isso aqui é o benzeno, 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 tá? O que é a estrutura aromática? Quando você mede, quando você pega um equipamento e você mede essa ligação aqui e compara com essa ligação, no equipamento você percebe que todas elas são exatamente iguais. Existem, isso aqui é um hexágono com 6 lados. E visualmente falando, você vai falar, não, formiga, as ligações não podem ser iguais porque você tem uma ligação dupla aqui, uma ligação simples, uma ligação dupla. E você sabe que ligação dupla é diferente de ligação simples. Mas então por que você está vendo que esse papo de que quando você mede com o equipamento, os 6 lados desse hexágono fazem o mesmo tipo de ligação? Porque isso aqui é uma alusão didática. Na prática, essas ligações aqui, elas se movem. A ligação dupla passa para cá, essa simples passa para cá, essa dupla passa para cá, a simples passa para cá, essa dupla passa para cá. E como eles são elétrons, eles andam próximo da velocidade da luz. Então, essas ligações duplas, elas ficam se alternando numa velocidade muito próxima da luz, junto com as ligações simples. Aí ficam girando numa velocidade tão rápida que você acaba tendo algo similar ao que você está vendo aqui, ó. Aí por isso que quando você percebe, né, nas medidas espectroscópicas, que os 6 lados possuem a mesma ordem de ligação. Aqui está de forma didática, mas isso aqui representa apenas uma chamada estrutura de ressonância. O que é uma estrutura de ressonância? Você tem aqui a ligação dupla aqui. E quando você faz uma estrutura que a ligação dupla está aqui e a simples está aqui, é outro vislumbre da sua molécula. Por quê? Porque isso aqui, na verdade, eu já falei para vocês, estão girando próximo da velocidade da luz. Pensa numa estrada com barro, você fazendo uma circunferência numa estrada de barro. O que vai acontecer? Essa nuvem aqui vai se levantar e no final das contas você não vai ver nem ligação dupla, nem ligação simples. Você vai ver o quê? Você vai ver uma nuvem eletrônica idêntica ao longo de toda a estrutura, tá? Então, acabam se criando essas chamadas estruturas aromáticas. E onde é que você, formiga, vê essas estruturas aromáticas? Quando você tem a alternância de ligação simples e ligação dupla, ligação simples, ligação dupla, tá? Aqui, ó, ligação, ó, alternância, ó, ligação dupla e ligação simples aqui, só que obviamente aqui já vai entrar com nomes obviamente distintos, né? Aqui é a estrutura aromática porque tem essa alternância de duplo e simples. Aí você tem o quê? A chamada mononuclear, porque você só tem o quê? Um núcleo aromático. Polinuclear quando você tem 2 núcleos aromáticos. Agora pode ser polinuclear isolado quando você tem a separação desses núcleos por um carbono, ou pode ser polinuclear condensada. Isso tudo são registros nominais, tá? Para quando você encontrar uma estrutura orgânica, você não ficar babando e você lê um texto que o cara fala: a figura abaixo possui uma estrutura polinuclear. Aí você, o quê? Polinuclear? O que é isso? Não. Você acabou de aprender o que é. A estrutura abaixo é uma estrutura polinuclear isolada. Não. Então você já sabe. A estrutura abaixo é uma estrutura aromática. É uma estrutura não aromática. A gente está nominando, ninguém aqui é filho de cracuda, então a gente está dando nome a todas as coisas, tá bom? Lembrando que a estrutura fechada, a estrutura cíclica, ela também pode ser saturada. O que é uma estrutura saturada? Só tem ligação simples.
estrutura insaturada, ligação dupla. Isso é nome, tá? Não tem que ter dúvida com isso, não. Isso é nome. Da mesma forma que eu sei o nome da Kátia, a Kátia sabe o meu nome, você tem que saber olhar para isso aqui e identificar. Não tem mistério. Ah, qual é a cor do céu? Eu aprendi que é azul. Beleza. Eu olho isso aqui sem começo e sem fim, eu sei que é uma estrutura fechada. Não tem, só tem ligação simples, eu sei que é saturada. Fim de papo. Não tem mistério. Tá? Se aparecer parecido com, é similar àquilo que a gente viu na estrutura aberta. Se aparecer uma estrutura aqui só de carbono, a gente diz que é homogênea. Mas se aparecer um heteroátomo entre carbonos, a gente diz que essa estrutura não é mais homogênea, é heterogênea. E o que é uma cadeia mista? É uma cadeia carbônica que tem parte aberta e parte fechada. Tá? Alguém me perguntou alguma coisa? Eu também. Eu já tive uma vez, isso já aconteceu comigo. Uma pessoa uma vez chegou para mim, tava para lá de Marrakech. Alguém chegou assim, você é o professor fulano de tal? Aí eu olhei para a cara do cara assim, do aluno, eu falei, quê? Não, você é o professor Washington? Não, Washington. Aí eu tive que pensar para saber que eu era o cara que ele estava perguntando. Mas quando isso sem cachaça, purinho. Cansaço. O cérebro tava para lá de Marrakech, né? Eu tava vendo Jesus de Trono Branco nesse dia. Eu tava uns 2 ou 3 dias sem dormir. Tava em cima de um projeto. Igual essa semana que passou e essa. Por isso que eu tava enrolado. Olha só, um resumo geral para vocês verem. Tá? E nosso resumo esquemático. Um exercício aí, crianças. Vamos lá. É assim mesmo, gente. E eu ainda, além de tudo que eu tenho, né, de diferente, eu ainda sou ambidestro, né? Eu nasci canhoto e meu pai me adestrou, né? Meu pai, como minha mãe é canhota, meu pai é da antiga, ele achava que se eu fosse canhoto ia ter problemas. Minha mãe também é canhota e foi adestrada. Minha mãe é canhota, mas escreve com a direita. Aí ela passou essa coisinha para mim. Então, às vezes, eu fico perdidinho. Quando alguém me pergunta rápido, Formiga, a sala dos professores ficam onde? Para a esquerda ou para a direita? Eu fico lá igual um bobão, fico babando. Eu tenho que parar para pensar o que é meu braço esquerdo, o que é meu braço direito. Senão não vai, eu posso dar informação errada. Às vezes eu estou falando com o aluno, segue à direita, aí eu estou mostrando a mão esquerda, é o contrário. Meu cérebro também é pelo avesso. Até nisso. Vamos lá, exercícios. O linalol é uma substância isolada do óleo de alfazema, tá? Alfazema, alguém sabe o que é? Uma flor ou é um arborá, ih, caramba, parei querendo falar chique, vai enrolar a língua. Arborácea. É um arbusto? Eu ia falar um nome mais chique, né? É um arbusto, é uma flor, é uma rama, é um galho, o que é? É um tronco, um tubérculo, o que é um rizoma? É um pelo de um animal, o que é? Então ela tá aí, olha. A essência tá aí, o linalol. Tem um cheiro muito agradável. Como é que a gente classifica esse trem aí? Vamos olhar para a resposta não, que eu fui idiota. Eu coloquei a resposta embaixo em vermelho. A gente está vendo que ela é toda aberta, né? Se ela é aberta, ela é acíclica, porque o termo a indica não. Então é não cíclica, acíclica. Ela é ramificada? Ela é. Por quê? Você tem a cadeia, né? Você tem a estrada principal e ao longo da estrada principal você tem adjacente, né? Tem saídas adjacentes. Você tem uma aqui, outra aqui em cima e tem outra aqui. Então ela é ramificada. Para ela é saturada ou insaturada? Saturada só tem ligação simples entre carbono. Olha só, a ligação simples entre carbono. Só tem ligação simples entre carbono aqui ou tem alguma ligação dupla entre carbono? Ela tem ligação dupla entre carbono, então ela é insaturada. Agora eu pergunto, na cadeia entre carbonos, só tem carbono ou você tem alguma verruga, algum corpo estranho?
só tem carbono. Então, ela é uma cadeia aberta, né? Acíclica, homogênea, insaturada e ramificada. Isso cai em concurso, tá? Concurso da Fundação Oswaldo Cruz. Parece que não, mas cai. E algumas reações orgânicas também. Ah, mas eu sou da biologia, o problema é seu. Ah, mas eu sou da biologia, não te perguntei nada. Ah, eu sou da nutrição, se lascou, vai ter que saber. Vamos lá? Lembra do que eu falei do fenômeno de ressonância? O fenômeno de ressonância é o fenômeno que faz com que essas ligações duplas elas fiquem girando ao longo do hexágono e acaba que, como viajam à velocidade da luz, você não sabe o que é ligação simples e o que é ligação dupla. Então, por causa disso, quando você mede no espectrofotômetro, você faz medidas espectrofotométricas, você vai perceber que a ordem de ligação aqui dos 6 lados são exatamente iguais, tá? As ligações são exatamente equivalentes, tá? Diferente se acaso fosse realmente uma ligação dupla e uma ligação sigma. A ligação dupla ela tem um tamanho de 1,40 angstrom e a ligação sigma, a ligação simples, possui 1,54 angstrom. Quem sabe o que é angstrom? Quem é da saúde tem obrigação de saber, tá? Eu pego, né, quando eu tenho meus alunos da engenharia, eu coloco eles para estudarem ligações em cima de angstrom. Eu fujo do Sistema Internacional de Unidades. Isso na engenharia eu faço por crueldade animal, né? Os caras têm que chamar a FEMA, FEMA nem mais existe, né? Tem que chamar a SUIPA para mim, né? Ou o Ministério do Meio Ambiente para tomarem conta de mim, né? Porque tem uma onça doida fazendo besteira na sala de aula. Mas na saúde, vocês têm a obrigação de saber o que é angstrom. Angstrom, o que é? É 10 a menos 10 metros ou 10 a menos 8 centímetros? O que é? A Kátia falou aqui, eu não consigo enxergar direito. Angstrom é uma unidade muito comum na área da saúde. Ninguém, apesar que hoje em dia já está bem usual, né? Vocês trabalharem com micrômetros, nanômetro, mas o angstrom ainda é muito comum, principalmente na biologia. Quando trabalha com célula, contagem celular, área. Aí, ó, rapaziada, tá na chapa não, ó. Tá vendo? Tá cheio de autista do outro lado. Beleza. Agora eu peguei a cafeína. Quem gosta de café do outro lado? Eu odeio. Ó, lembrando, quando a gente voltar para o presencial, quem tiver carro vai me dar carona. Lembrando também que eu sou autista, mas eu não sou perigoso, tá? Eu sou um autista dócil. Não sei dirigir, tenho pavor de moto, tenho medo de galinha, tenho medo de cachorro, não bebo Coca-Cola. Tipo um Sheldon Cooper melhorado, né? Escutaram, né? Vão me dar carona. E se eu tiver na barra. Eu acabei de dar meu currículo completo. Tenho medo de galinha, de cachorro. Mais o quê? Tenho medo de galinha, cachorro. Eu tô carregando meu computador? Ah, não, tô não. Burro. Falando sozinho. Ah, também falo sozinho. Eu esqueci desse detalhe. Falo sozinho. Se vocês me pegarem nos corredores falando sozinho, eu sou inofensivo, tá? E também não estou falando com espírito, estou falando comigo mesmo. Estou pensando em alguma coisa, resolvendo alguma coisa de cabeça, eu acabo virando, né? Aumentando mais ainda a minha fama de excêntrico, né? De doido. Vamos lá. Cafeína é viciante ou não? Eu odeio coca e odeio café. Mas eu lembro que eu já tomei muita coca misturada com café para ter uma bomba de cafeína para poder ficar acordado, principalmente na minha época de vestibular. Eu pegava Coca-Cola, que eu odeio, misturava com café, que eu também odeio, botava pó de guaraná dentro, um montão, aí para ficar aceso. Não sei quem já fez isso. Pó de guaraná, café, junto com Coca-Cola.
chega a sair aquela espuma. Igual quando você coloca a solução saturada de iodeto de potássio com água oxigenada. Pega uma solução saturada de iodeto de potássio com água oxigenada e cria aquela espuma meio que sem fim. Liberação de oxigênio. Se a gente tivesse um laboratório, ia fazer isso, ia ser legal. A gente ia carregar o laboratório todinho, o técnico ia querer pegar a gente, né, jogar a gente lá do quinto andar, mas pelo menos a gente ia se divertir. Eu não bebo café, não. Rafaela, qual é a sua idade, bebê? Vamos lá, o tio é fofoqueiro. 19, isso é um óvulo. Quem é da casa dos 40, tipo eu, que não é mais óvulo, né? Um óvulo mais experiente, sabe que na nossa época de pré-vestibular, provavelmente eu não vou falar quem é que está nas proximidades comigo aí, né? Quem está nos 40 e poucos aí, mas quem está na faixa dos 40 e poucos, ou os 39 e muitos, a gente tomava era Coca-Cola com café e pó de Guaraná, né? Ah, Beatriz é uma ninfo. Olha lá. Só tem óvulo aqui. Olha aqui, ó. A Júlia a gente nem pode falar besteira aqui porque temos uma menor de idade. Se fosse no presencial, não podia nem olhar para minha cara, senão ia virar estátua de sal. Minhas alunas menores de idade eu não deixo olhar para mim, eu mando elas abaixarem a cabeça. Quando eu virar, tem que abaixar a cabeça e olhar para o pé. Vamos lá. Mas eu estava num nível tão louco na época de vestibular, gente, que eu tomava isso, não adiantava nada, eu dormia do mesmo jeito, igual uma pedra. Vamos lá, cafeína, meus amores. Diz aí pro tio. Cafeína, estrutura aberta ou fechada? Aí. Aberta ou fechada? Fechada, né, gente? Aqui o anel fechado, ó. Agora, esse anel fechado, ela tem heteroátomo ou ela é homogênea? Ela é heterogênea ou homogênea? Ela é hétero, né? Débora, você vai perguntar alguma coisa? Ficou com alguma dúvida? É hétero ou sabão homo? Desculpa, professor, é que caiu minha conexão quando volta e aperta a mãozinha. Desculpa. Não, sem problema. Eu não ligo para isso, não. Relaxa. Então a gente está vendo que ela é fechada, porque você está vendo um ciclo fechado aqui. Agora ela é polinucleada, ela tem dois núcleos diferentes, ou esse papo de polinucleada só é válido para aromático? Lembra que polinucleada é só para aromático, isso aqui não é aromático. Ou eu posso dizer que ela é polinucleada? Ela tem dois núcleos, só que os dois núcleos dela não são núcleos aromáticos, tá bom? Ela é fechada, heterogênea e mais o quê? Ela é saturada ou insaturada? Isso é muito relevante para a gente. Saturada ou insaturada? A gente vai ter aula sábado de nivelamento? Eu nem sei. Qual é o conceito de saturação? Uma molécula saturada é uma molécula que entre carbonos você só tem ligação simples. Uma molécula insaturada olha o papo do tio, entre carbonos a ligação dupla ou tripla. Aí você tô te perguntando aqui, entre carbono tem ligação dupla aqui? Tem ligação tripla? Entre carbono aqui, tem ligação dupla e ligação tripla? Tem uma ligação dupla aqui entre o carbono mais o oxigênio. Ó, esse carbono está ligado a 3 hidrogênios e um nitrogênio. Tem outro carbono aqui ligado duplamente a um oxigênio. Isso aqui foge do nosso senso de saturação e insaturação. Saturação e insaturação é entre carbonos.
você está vendo aqui um carbono ligado a oxigênio. Isso não indica insaturação. Entenderam? Povo do outro lado. Eu não consigo enxergar, gente. Vocês que estão vendo aí. Deixa eu aumentar aqui. Vou aumentar para poder enxergar, que eu não estou vendo nada. Agora aqui, ó. Fabrício, que tem olho de gato. Aqui, ó. Eu tenho carbono aqui e tem outro carbono aqui. Entre carbonos, você está tendo a ligação dupla. Aí sim. Aí é insaturado. É porque eu não enxergo, né? Eu tive que ampliar. Entre carbonos, vocês conseguem enxergar aqui, ó. Essa ligação aqui é uma ligação dupla. Entre carbonos. Tá? Então ela é insaturada por causa desse carbono aqui. Tem essa ligação dupla entre esses dois carbonos. Os vértices das figuras geométricas são sempre carbono, tá bom? Então ela é heterogênica, cíclica, ela é polinucleada, ela é policíclica, na verdade. Não é nucleada porque, para ser um núcleo, ela teria que ser aromática. Então ela é condensada, né? São dois ciclos condensados, tem uma ligação aqui, tem uma insaturação, e ela tem um monte de nitrogênio entre carbonos, então ela é heterogênea. Ela não dá nem para ver, né? Só se ampliar. Eu perco minha esperança. Fabrício, você pode falar a sua idade? Ah, não foi o Fernando. A Fernanda é mais novo que eu, ele enxerga melhor que eu. Eu só enxerguei depois que eu ampliei. Gente, a gente vai ter aula de nivelamento sábado, alguém sabe me informar? É que eu não sei, eu já falei para vocês que meu GPS é quebrado, eu não sei de nada. Se não me avisarem. Vocês têm o cronograma das aulas? Se alguém puder mandar lá no WhatsApp, no grupo de vocês, porque eu tenho, mas, quer dizer, nem sei se me mandaram, mas eu não me ative. Para finalizar, quem tiver o cronograma, coloca para mim. Lembrando que vocês têm que dar uma olhada lá no Augitec, lá, as seis experiências que a gente tem no laboratório virtual. Uma delas a gente vai fazer para a avaliação A2. Eu estou pensando em fazer ela numa aula extra, tá? Para não pegar aqui a nossa, como é que é o nome disso aqui? A nossa aula em horário oficial. A gente vai ter, claro. Vamos lá? E depois a gente vai fazer uma aula extra para esse tal de laboratório Augitec aí, para a gente não mexer nos nossos horários. Olha aqui, crianças. A aula da semana passada eu gravei, gente. A aula da semana passada também, a gente vai ter a reposição. Mas a aula da semana passada, Orlene, está gravada, tá bom? Vamos lá. Por que essa estrutura é chamada de hidrocarboneto? Olha para essa estrutura aqui. A estrutura de baixo é exatamente a de 5. A de baixo é uma estrutura tridimensional. A de 5, a de cima está no R2. Tá? Vamos lá, me respondam. O que você está encontrando aqui? Você só tem... Como é que é o nome desse H? Hidrogênio. Como é que é o nome desse C? Carbono. Hidro, obviamente, é de hidrogênio, e carboneto de carbono. Ou seja, são moléculas orgânicas única e exclusivamente compostas por carbono e hidrogênio. Fim de papo. Isso aqui é a base da química orgânica, tá bom? Quem são esses hidrocarbonetos? Normalmente são os combustíveis fósseis, tá, crianças? Tá, quem tem carro aí, quem vai me dar carona na Barra ou na Tijuca, ou em qualquer lugar que me encontrar na rua, se eu estiver perdido, sem saber onde vai me dar carona, então, provavelmente vai estar usando no carango de vocês aí, olha.
são de origem o quê? Milenar. São combustíveis fósseis, tá? São poluentes ou não poluentes? São poluentes. Por que são poluentes? Porque são de origem orgânica. Nosso corpo só tem carbono e hidrogênio, não tem enxofre também. E o enxofre, quando é queimado lá no motor, a combustão do carro do Fernando, que vai me dar carona, o que vai acontecer? Ele reage com o oxigênio do ar, gerando CO2 e CO3, que quando entra em contato com o vapor d'água, abaixa mais ainda o pH da chuva ácida, formando ácido sulfúrico e ácido sulfuroso. Tudo bem? Ó, o Fernando vai responder. Não vou te dar carona não, formiga, porque eu não sei dirigir. Eu não sei dirigir não, gente. Se me derem uma chave, eu não sei nem onde colocar. Nem no banco do carona eu gosto de ir. Aqui em casa eu fui proibido de andar de bicicleta. Por que será? Semana que vem, eu vou guardar aqui o nome dos mimosos e das mimosas. E vou... O nome dos participantes. Tem alguém aqui que eu... Desculpa, tá, gente? Que eu tenho fotofobia grave, então eu não consigo enxergar direito. Tem alguém aqui na aula de química que seja do pique uva? Tem. Tá. Mariana, dá uma olhada lá no... As duas Marianas. A Mariana com Y e a Mariana sem Y. Vocês vão estar na apresentação lá do dia 27 de outubro, às 14 horas. Eu estarei presente, tá? Naquela conferência lá da Veiga de Almeida, tá bom? São 6 meninas que vão apresentar, a gente vai ter 1 hora. Eu já falei que eu vou entrar mudo, só vou apresentar vocês. Eu vou entrar e falar assim, boa tarde, meu nome é Antônio Barata, e as alunas do Pique Uva, do professor Elefante Antônio, vai falar. Pronto. Tá bom? Então, se preparem, meninas. Eu depois acabar essa fase aí de. Eu coloquei no final da conferência, vão ser 2 semanas. Eu coloquei vocês no final. Vocês vão ganhar certificado, tá? As meninas que participarem vão ganhar certificado. Vocês vão apresentar. Eu já acabei a aula, tá, crianças? Eu já salvei os nomes. É que eu tô falando com as meninas aqui. Eu sou estranho, né? Vou até acabar com a gravação. Depois o Fernando dá um olá lá pro seu brother